Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo aí um vídeo onde eu quero enaltecer a figura do narrador esportivo. O narrador esportivo, principalmente do rádio, traz a emoção que ninguém consegue dar tanto quanto o narrador de futebol. E no Rio Grande do Sul, principalmente, estado em que eu moro, tem várias rádios que tratam do futebol. Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Bandeirantes, Rádio Grenal, são essas. Mas teve muitos narradores no Rádio Gaúcho que fizeram história. Eu vou colocar 4 narradores no Rio Grande do Sul que, para mim, marcaram o Rádio Gaúcho. Começa com Pedro Carneiro Pereira. Isso nos anos 60, 70, quando comandava a equipe esportiva da Rádio Guaíba. Depois dele veio Armindo Antônio Ranzolin. Pedro Carneiro Pereira, ele faleceu num acidente automobilístico, ele era piloto de competição de carros. Ele era piloto, era uma paixão dele, além do rádio. E ele faleceu num acidente que aconteceu na década de 70, no antigo autódromo Tarumã. Depois dele veio Armindo Antônio Ranzolin, que o sucedeu na Rádio Guaíba, comandando a grande equipe da Rádio Guaíba, onde tinha nomes como Ranzolin, como Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, João Carlos Belmonte, Edgar Schmidt, o grande plantão Antônio Augusto, entre outros. Milton Ferretti Jung também, que faleceu há pouco. Pois Armindo Antônio Ranzolin foi um grande narrador. Além desses dois, eu ainda coloco aí 2 narradores que muita gente conhece, porque ainda está atuando no meio, que é Haroldo de Souza, que já trabalhou na Guaíba, na Gaúcha, na Bandeirantes e está na Grenal agora. Não, eu acho que Bandeirantes ele não trabalhou, né? Mas na Gaúcha, na Guaíba e na Grenal, com certeza. E fez história aí no Rádio Gaúcho, com certeza. Um dia eu quero falar mais detalhadamente sobre cada um desses profissionais. E por último, Pedro Ernesto Denardim, o cara do É Demais. Esse aí realmente traz a emoção para a sua narração. Quem não se lembra do gol do Gabiru no final do Mundial que o Inter venceu? Quem não se lembra do gol histórico do Grêmio da Batalha dos Aflitos? Narração do Pedro Ernesto Denardim. Um dia que também quero falar sobre essas narrações históricas. Mas hoje eu quero trazer um narrador pouco conhecido. Acredito eu que pouca gente dessa nova geração conhece. Pessoal que tem menos de 40 anos não vão conhecer um cara chamado Luiz Carlos Prates. Hoje ele é comentarista de política em Santa Catarina. Mas nos anos 70 ele narrava futebol na Rádio Gaúcha, porque nos anos 70, anos 80, tinha uma concorrência entre a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha. Aliás, nos anos 70 a Guaíba tinha uma audiência bem maior, porque tinha uma equipe fantástica, comandada aí pelo Pedro Carneiro Pereira, pelo Ranzolin. Mas nessa época a Gaúcha também narrava futebol, só que a audiência da Gaúcha era menor. Hoje a Gaúcha predomina no rádio esportivo do Rio Grande do Sul, a equipe aí comandada pelo Pedro Ernesto Denardim. Mas na época, nos anos 70, quem dominava era a Rádio Guaíba. Todo mundo escutava a Rádio Guaíba. Só que a Gaúcha estava começando. E nesse começo da Rádio Gaúcha, despontava um narrador chamado Luiz Carlos Prates. E é dele que eu vou mostrar uma narração que é pura emoção. Pura emoção. E para não dizer que eu sou colorado ou eu sou gremista, vou mostrar 2 narrações dele. Uma do Inter, que para mim é uma narração realmente com uma emoção fora do comum. Foi no jogo em que o Inter venceu o Fluminense no Rio de Janeiro por 2-0, o segundo gol marcado por Paulo César Carpegiani, que muitos acham melhor do que Falcão na época. Muitos acham ele superior a Falcão.
E Paulo César Carpegiani fez o segundo gol do Internacional, trouxe a decisão para o Beira-Rio, em que o Inter foi consagrado campeão brasileiro em 1975, ganhando do Cruzeiro por 1-0 naquele gol iluminado do Elias Figueroa, de cabeça. Confere aí a narração do Luiz Carlos Prates, que eu acho de uma emoção fora do comum. Falcão tentou na área para Paulo César, entrou, vai chutar, chutou! Gol do Internacional! Gol do Internacional! Vamos ser campeões do Brasil! Não importa onde esteja a decisão! Ninguém mais ganha do Internacional em 75! Calem a boca! Vão pra casa, cariocas! Vão pra casa e metam a viola no saco! Onde está a máquina? No Beira-Rio, em Porto Alegre! Paulo César fez 2-0! Há 30 minutos de jogo do segundo tempo! A decisão há de ser colorada! O Cristo Redentor sorri para a vitória gaúcha no Maracanã! E agora vamos escutar uma narração do Luiz Carlos Prates num gol do Grêmio. Foi em 1976, gol de Iura frente ao Racing. Claro que não tem aquela emoção, até porque Prates era colorado. É colorado porque ele ainda vive em Santa Catarina, né, onde ele tem um espaço no SBT sobre comentário político. Escute a narração na voz de Luiz Carlos Prates, do Grêmio, frente ao Racing. A bola será dominada pelo Glória. Glória sai jogando pela cancha intermediária. Decorridos de partida, 21 minutos com 30 segundos. Marcador na etapa inicial continua fechado. 0 para o Grêmio, 0 para o Racing Clube. O tricolor gaúcho de novo no ataque. Bola com Jerônimo. Foge bem pelo comando de ataque. Atrasou para o jogador Cacau. Para Iura, chutou. Gol! Lançamento de Jerônimo, vinha na corrida o meio-campista e deu um balaço por cima que o argentino não viu por onde passou a bola branca. Há exatamente 22 minutos na etapa inicial, o Grêmio acerta o pé no Olímpico num balaço de Cacau. Agora Grêmio 1, Racing Clube de Buenos Aires 0. Ô Santana! Gol que fez justiça, a maior figura de campo até o momento. O moço Jerônimo, que está dando show de futebol em matéria de lançamento, de briga na bola dividida e de visão do seu campo de jogo. Valdomiro. Veio praticamente da sua intermediária até a entrada da grande área. Ele viu que Cacau vinha acompanhando na velocidade. Ele deu um toquezinho da esquerda para a direita. Cacau não deixou a bola parar. No ar, atirou forte no canto esquerdo de Leone, 1-0. Tá aí então, para você que gosta de narração esportiva, essas duas narrações, principalmente a narração que ele fez contra o Fluminense, Inter e Fluminense, 2-0 para o Internacional em pleno Maracanã, para mim é uma narração histórica que fica aí na história do Rádio Gaúcho, só que muita gente não conhece. E trouxe para você aí que não conhece o Rádio Gaúcho dos anos 70, onde tinha concorrência brutal entre Gaúcha e Guaíba. Só para deixar uma curiosidade, né? A Gaúcha começou a virar a sua hegemonia na audiência do rádio esportivo brasileiro no momento em que a RBS, que é a proprietária da Rádio Gaúcha, contratou as principais estrelas da Rádio Guaíba. E nessa leva, que foi nos anos 80, a RBS contratou, entre outros, Armindo Antônio Ranzolin, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Edgar Schmidt, João Carlos Belmonte, ou seja, trouxe praticamente toda a equipe da Guaíba para a Gaúcha. Aí, obviamente, que a Gaúcha consolidou-se como líder de audiência. Tá aí uma parte da história do Rádio Gaúcho que eu fiz questão de trazer para vocês, que eu vou estar, inclusive, detalhando para vocês em outros vídeos. Se você gostou do vídeo,
dê aquele joinha, te inscreve no canal e deixe o seu comentário. O que você achou dessa narração de Luiz Carlos Prates? Muito obrigado pela audiência, fique com Deus e fique na paz.